Chegando para o nosso comentário dominical de hoje, e não é do domingo, está acontecendo na terça, porque estava em São Paulo e somente hoje estou podendo gravar o comentário que eu faço toda semana aqui no portal jogoaberto.net.br. Mas foi em São Paulo que eu encontrei o tema do comentário desta semana. Fiquei terrivelmente impressionado com o tamanho dos ipês e de árvores outra de grande dimensão nas ruas e avenidas de São Paulo. E quem não lembra dos desastres que acontecem em São Paulo, quando uma dessas árvores desabam e cai em cima de automóveis, matando o passageiro, matando a família, destruindo aquele carro. A gente vai mostrando tudo aí a vocês, essas imagens. Imagina uma árvore gigante daquela caindo em cima de um ônibus lotado de gente. Quantas vítimas não vai fazer? Senhores, o comentário de hoje é dirigido ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e dirigido também ao prefeito da capital. Dizer-lhes que São Paulo não pode continuar com aquelas árvores gigantes, pêncil nas avenidas, naqueles cortes que tem daquelas descidas, que tem aquele corte lateral, direito e esquerdo, tem ipês deitados assim, grandes, fortes. Eu tenho a impressão que São Paulo quer fazer das ruas de São Paulo o que tem no Parque Ibirapuera. Eu fui no Parque. Vejo as árvores gigantes no Parque Ibirapuera, mas é dentro do parque. Agora querer manter nas ruas de São Paulo árvores gigantes como tem dentro do Parque Ibirapuera é querer armar guilhotina para matar as pessoas. No Parque Ibirapuera tem árvores gigantes, eu acho que até é secular aquilo lá. Mas é dentro do Parque Ibirapuera, onde não tem caminhões, não tem automóveis, não tem ônibus, não tem veículos, apenas pedestres e ciclistas fazendo ginástica dentro daquele gigante parque que tem muito asfalto e muitas e gigantes árvores. Mas, voltando a São Paulo, vejo as imagens, bota mais imagem aí, de automóveis achatado por grandes árvores que caem em São Paulo e que faz vítima quem estava dentro daquele automóvel. Senhores, eu acho que no mundo civilizado de hoje, necessário se faça, não é? Que podem as árvores, ou que plantem árvores inteligentes, como os japoneses fazem no Japão. Vocês já viram lá no inverno do Japão, quando as árvores estão bonitas, florando, as pessoas fazendo posição, gravando, fotografando. E lá em São Paulo tem um bairro nobre de japoneses, a Liberdade. Chama os japoneses, pede para que eles interfiram para trazer e ajudar a plantar aquelas árvores de nome Sakura do Japão. Vão vendo as imagens no Japão, quando chega a época da floração, o povo sai de casa para fotografar ali com a família. Eu acho que nós temos uma árvore no Brasil que é uma das mais belas e mais profundas, das mais belas. E ela não cai facilmente. Eu estou falando do ipê. Nós temos o ipê branco, o ipê amarelo e o ipê roxo. De uma floração linda, que pode ser plantado ao longo das avenidas, nas praças de São Paulo, para embelezar a cidade.
Não existe nada mais bonito do que o IP. Amarelo, roxo, rosa, branco. Você vai ver aí nas imagens que eu estou mostrando. Por que que São Paulo tem que manter aquelas árvores gigantes na margem das avenidas? Delas pensam assim, sinalizando que vai cair. Mas dizem que o IBAMA de São Paulo não permite que se derrube aquelas árvores. Ah, é? E se uma delas cai na cabeça do diretor do IBAMA de São Paulo e matar algum membro de sua família? Senhores, eu faço isso por ser um jornalista maduro, experiente, que já fui político e saí, porque só permanece muito tempo na política quem é corrupto e quem é ladrão. Quem é honesto tem que sair. Olha as histórias que tem aí no Brasil que dá até nojo. Nojo. Especialmente depois das imorais e amorais emendas impositivas e secretas, que a maioria dos parlamentares, não todos, as levam para casa e espatifam, gastam ao bel prazer dele, mas ficam com as emendas do que aplicam em alguma coisa. Eu estou mentindo? Olha, começando lá no Congresso a fiscalização das emendas e vai começar a bater na cabeça de muita gente. Mas voltemos ao tema São Paulo. Cidade rica, bela, tem muito verde, apesar de ser chamada de selva de pedra. E eu queria sugerir ao prefeito de São Paulo, ao governador de São Paulo, que vão lá naquele bairro dos japoneses de vocês lá, não é? Conversem com eles. Vejam como trazer do Japão para cá o sakura, para embelezar as praças de São Paulo e avenidas, com flores belíssimas. Busque plantar profundamente os ipês. Traga uma muda de ipê de 2 ou 3 metros, já enfia no chão. Aí vocês vão ter ipê amarelo, ipê branco, ipê roxo. E é uma árvore forte que ela não cai facilmente. O sakura no Japão, já examinei, estudei aqui, ela não cai. Agora, governador Tarcísio, as ruas da capital de São Paulo estão cheias de arapucas, de árvores gigantes, pêncil, que na hora que ela cair ali com o trânsito parado, porque ali o trânsito mais para do que anda, pela quantidade de veículos, se uma árvore daquela cair em cima de um automóvel, mata todo mundo que estiver dentro dele. Eu faço esse comentário porque eu tenho familiares e amigos em São Paulo e eu quero fazer o bem da população de São Paulo. Eu sou jornalista, e jornalista para instruir, educar, mostrar o que é o melhor para os políticos e para a população. Para os políticos não adianta, porque quanto mais a gente ensina, a maioria mais rouba, mais afana. É do político brasileiro. Do político brasileiro. E depois dessas emendas impositivas e secretas, aí a coisa avacalhou de um jeito que queira Deus se investigarem com o rigor da lei, como eu digo aqui, um pouco mais de 90% perderão seus mandatos no Congresso Nacional. Quer ver? Manda examinar. Polícia Federal e Ministério Público Federal. As emendas são desviadas ao bel prazer de deputados e senadores, não todos, porque no meio deles existem aqueles que têm formação ortodoxa e sabe que dinheiro público não é para se espatifar da forma que se faz no Brasil, com essas emendas impositivas e secretas. Eu conversava com um amigo meu, parlamentar, e eu dizia para ele, eu fui 2 vezes primeiro suplente de deputado federal, mas não deixaria para Brasília. Mas se eu tivesse chegado de Brasília e tivesse essas emendas, eu que fui um parlamentar de escola, líder de governo, no meu estado como deputado estadual,
Como jornalista, eu daria uma orientação diferente. Eu, parlamentar, na hora que o Congresso liberasse as emendas, que libera para o deputado e para o senador, ele bota num saco, numa mala, num surrão, bota no carro, no avião e traz para o seu estado, leva para casa, bota num baú e dali ele manda para quem ele quer e faz o que ele quer com o dinheiro. Não, isso não existe, gente. Olha, eu acho que o Brasil emporcalhou de novo. Dinheiro público, ele tem que vir para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, sob a fiscalização do Ministério Público Federal, da CGU e do Ministério Público Federal. Para quê? Para ser aplicado em obras sociais relevantes de geração de emprego e renda. Eu vou encerrar o comentário dando conselho a deputados e senadores do Piauí. Por que essas emendas impositivas não servem para fazer barragens molhadas no Poti? Que em 160 quilômetros de Rio Poti, eles têm 16 barragens molhadas, 2 margens, 320 quilômetros de terras agricultáveis. Aqui no Piauí, do lado de cá do Piauí, ligado na divisa do Piauí com o Maranhão, o Rio Parnaíba, 1.600 quilômetros de Rio Parnaíba. Mas, infelizmente, 2 adotoras apenas de projetos irrigados. Em 17 municípios que existem desde o Alto Parnaíba até chegar em Parnaíba. Tem um projeto em Guadalupe e outro em Parnaíba, feitos por Alberto Silva e José Sarney. E se essas emendas impositivas e secretas fossem aplicadas em barragens no Rio Poti, gerando nas margens, da margem para fora, em 360 quilômetros, somando as 2 margens, uma área gigantesca para os trabalhadores rurais sem terra e seus sindicatos. E dos 100 metros para fora, os grandes produtores, homens do agronegócio, tanto no Parnaíba como no Poti. Eu vou encerrar o comentário de hoje falando da necessidade, não é? Voltando lá para São Paulo, de que o governador Tarcísio e o prefeito da capital, o Nunes, mande podar aquilo. Olha, onde em São Paulo, com medo, quando o motorista vai parar o táxi, rapaz, não pare aqui não. Dá um jeito de sair daqui. Por quê? Porque se essa árvore aí despencar, vai embora você, eu e o seu automóvel. Senhores, o mundo está precisando de político competente, de visão, inteligente, que tenha discernimento para buscar entender que nós políticos, eu já fui, nós jornalistas, temos a obrigação de orientar, em especial, aos políticos neófitos, de que o povo, primeiro, acima de tudo. Ficou assim este comentário de hoje para as famílias de São Paulo. Vocês viram aí a quantidade de automóveis esmagados. Ali, na hora que aquela árvore caiu, morreu ali o chefe de família, a mãe de família, morreu criança. Mas dizem que lá em São Paulo é proibido cortar aquelas árvores. É o nosso comentário, buscando, acreditando no discernimento dos políticos de São Paulo. Tchau e até o próximo domingo.